Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação realizada pelo Construtivo e hoje vamos falar sobre redução de riscos no acompanhamento da obra em BIM 4D. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Paola, vou ser a apresentadora de vocês hoje. Sou arquiteta e urbanista, me formei em 2016 na USP e atualmente sou gerente de produtos BIM no Construtivo. Para quem ainda não conhece, o Construtivo é uma empresa de tecnologia com DNA engenharia. Possuímos mais de 20 anos no mercado oferecendo soluções para o setor de arquitetura, engenharia e construção. Então, eu recomendo vocês acessarem o nosso site depois e conhecerem todas as nossas oportunidades que podemos oferecer para o mercado. Bom, a nossa agenda de hoje, a gente vai começar a nossa conversa revisando alguns conceitos sobre BIM 4D. A intenção não é se alongar muito nesse tema, mas sim criar uma base para a gente começar a falar da nossa solução, que é o Smart Build, e em seguida dessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre os principais recursos dessa ferramenta, o que ela é, como que ela pode ajudar aí no planejamento e nas simulações 4D dentro dos nossos empreendimentos. Bom, quando a gente fala de BIM, existem muitas opções dentro do ciclo de vida do empreendimento. Então, é bacana lembrar que desde a fase lá da concepção até a fase de operação e manutenção, muitas são as aplicações possíveis para nos ajudar a alcançar os objetivos que estão estabelecidos. Nós, do Construtivo, por exemplo, possuímos muitas soluções que podem apoiar as empresas da construção nessas várias fases, como vocês podem ver aqui do lado direito da tela. Temos um portfólio bastante variado para atender diferentes tipos de demanda. Hoje, o objetivo é falar sobre a fase de construção, que é uma etapa importantíssima no ciclo de vida do empreendimento, mas que ainda, de fato, é pouco explorada em relação ao BIM. Muito já está sendo consolidado na fase de projeto, mas é importante que a gente faça esse esforço para avançar para as próximas fases também. Então, fazendo uma pequena revisão sobre os conceitos que a gente vai abordar nesse tema na apresentação de hoje, o BIM 4D, o que ele é? O BIM 4D é a adição do fator tempo no modelo 3D, ou seja, é a integração do planejamento físico da obra do cronograma, né, com o modelo. Assim, acontece uma associação entre as atividades desse cronograma com cada objeto do modelo, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer simulações da construção antes mesmo que ela aconteça. O objetivo dessas simulações é garantir a maior previsibilidade para a nossa obra, conseguindo avaliar da melhor forma possível o cronograma de atividades que foi estabelecido, né? Podendo até mesmo prever conflitos que não foram identificados. E, além disso, essas simulações também permitem realizar análises e planos relacionados à logística de equipamentos e materiais da obra e, da mesma forma, a distribuição da mão de obra no canteiro. Tudo isso com bastante precisão. Mas é muito importante também que esse modelo 4D ele não fique limitado somente à fase do planejamento. O BIM 4D ele não é apenas uma animação, né, um filme que a gente costuma falar, que mostra a sequência construtiva e pronto. O grande valor do 4D, assim como qualquer outra aplicação do BIM, é justamente fazer uso das informações. E isso se estende também desde o planejamento até a fase de execução. E a gente pode fazer até mesmo um paralelo, né? A ideia é fazer um paralelo do que a gente chama de gêmeos digitais. Porque a gente precisa alimentar esse modelo com os dados reais do avanço da obra para manter um maior controle, para melhorar a gestão de mudanças na obra e, de fato, fazer um monitoramento de riscos. Isso é fundamental. Então, a mensagem que eu quero dizer com esse slide é justamente não se limitar à fase de planejamento. A gente precisa levar o BIM 4D também durante a fase de execução da obra. Uma outra vantagem que a gente também pode destacar é o maior grau de claridade que a gente tem, que a gente pode trazer para a nossa equipe. Então, a gente aumenta a comunicação do que a gente pretende fazer para outros stakeholders e também para a própria equipe que está em campo.
é um meio de convencimento, né? Para convencer as pessoas que o plano de ataque que está sendo adotado é o melhor que poderia ser. Sempre lembrando que toda tecnologia ela tem que estar respaldada por processos, né? Nenhuma tecnologia ela faz milagre sozinha. Então, não adianta a gente trazer novas tecnologias se o modo como a gente encara os nossos processos, como a gente encara a colaboração, continua da mesma forma. Então, também é sempre bom lembrar que as tecnologias precisam ser respaldadas por processos da mesma forma. Bom, essa foi uma recapitulação bem breve, geral, sobre os conceitos do BIM 4D. Mas agora a gente vai entrar de fato na solução que a gente quer apresentar para vocês hoje, né? Que vai diretamente ao encontro desses conceitos. Então, a ideia hoje é discutir sobre o Smart Build, que é uma ferramenta da nossa parceira Hexagon. Ela é uma solução corporativa, eu vou explicar melhor para vocês adiante por que eu falo que ela é uma solução corporativa, e ela é hospedada completamente na nuvem, né? Então, a gente consegue fazer fluxos 4D e até mesmo fluxos 5D, né? A gente não vai entrar com muitos detalhes no 5D, totalmente com foco para a gestão da construção. Bom, é importante, então, destacar em que momento que o Smart Build entra dentro do processo de desenvolvimento de empreendimento. Como eu comentei no início, né, o portfólio do construtivo é vasto, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Temos soluções desde o planejamento até a fase de operação e manutenção. E o Smart Build entra desde o início do planejamento da obra e também na fase de execução, né, como eu acabei de destacar aqui para vocês. Ela é uma solução robusta que se integra com muitas outras soluções, né? A gente vai abordar isso um pouquinho mais adiante, mas a gente consegue trocar dados com muitas outras ferramentas e até mesmo equipamentos em obra para complementar aí essa captura de dados e troca de dados dentro do desenvolvimento do empreendimento. E como que o Smart Build, né, ele se diferencia das soluções que também se propõem a fazer BIM 4D? Bom, hoje a maioria das soluções são desktop, né? Então, mesmo que você obtenha um registro online, você vai precisar baixar o software e instalar o software localmente. São soluções normalmente vinculadas a máquinas ou a usuários, né? Então, consequentemente, os dados que vão ser gerados com esses softwares, eles ficam limitados às pessoas que utilizam essas máquinas, que precisam, né? Elas provavelmente vão gerar relatórios e outros meios de comunicação para então exportar esses dados para outras pessoas da empresa consumirem. Além disso, né, a gente também pode destacar o fato que é recorrente a necessidade de instalar sempre novas versões, né, para acessar a atualizações dos recursos, o que nem sempre é muito prático. Em contrapartida, né, o Smart Build, ele é completamente hospedado na nuvem, como eu comentei para vocês. Então, você consegue ampliar o acesso aos dados que estão sendo gerados dentro da plataforma. E as pessoas que precisam visualizar, elas só precisam ter acesso a qualquer navegador padrão e conexão com a internet, sem precisar baixar completamente nada, né? Ou seja, as pessoas elas não ficam reféns de poucas máquinas onde as licenças estão instaladas. É uma verdadeira solução corporativa. Então, o licenciamento dessa ferramenta ela é muito mais fácil, né? Você gerencia contas e não versões de instalação. Essa aqui é a visão global do Smart Build. É uma solução, então, que funciona tanto para a fase do planejamento como para o próprio gerenciamento da obra na fase de construção. Ele é baseado nesses 3 pilares, como vocês podem ver aqui. O primeiro é justamente o modelo. O segundo é o cronograma, para justamente fazer essa sincronização e gerar o modelo 4D. Mas também ele consegue ter diferentes recursos para a parte de estimativas e orçamentos, para apoiar também a simulação 5D. Mas essa parte, como eu comentei, não será tão aprofundada. Conseguimos também aqui ter uma visão geral das integrações com softwares de modelagem e softwares de planejamento. E na fase de execução, aqui na parte inferior da imagem,
a gente vê que existem diferentes tipos de recurso, como aplicativos para celulares ou tablets, para os engenheiros que estão na obra. Além disso, ele faz integração com equipamentos como estações totais ou escaneamentos feitos com scanners a lasers. É possível também gerar issues e requisições de informação, entre outros recursos bastante interessantes que a gente vai abordar nessa apresentação. E a ideia, como eu comentei, é ter várias pessoas utilizando essa solução, pessoas com diferentes perfis, porque é isso que realmente acontece na prática. Então, mais do que fazer um modelo para planejamento, o Smart Build ele permite a criação de fluxos bem estruturados para um verdadeiro acompanhamento da obra e, consequentemente, o monitoramento e planejamento dos riscos da obra. Então, entre os perfis, a gente pode destacar primeiro o engenheiro de planejamento, que cuida do cronograma da obra, alocação de recursos e assim por diante. Mas também existem outras partes interessadas que vão ter muitos benefícios e acesso a essas informações. Além disso, a gente tem também um engenheiro de custos, que vão consumir esses dados para fazer as suas simulações e orçamentos. O próprio engenheiro da obra fazendo uso de celulares e tablets no canteiro para tanto consumir dados como fazer o registro do avanço da obra. E, claro, por fim, o gestor do projeto, que terá acesso a todos os dados da ferramenta, vai ter uma visão global da solução e vai ser o responsável por parametrizar a área e gerenciar as contas de acesso. Bom, o vídeo, né, que eu trago aqui para vocês é justamente sobre a interface do Smart Build na web, né? Eu estou num navegador padrão. E agora eu vou fazer o upload de um modelo, né? É importante destacar que o Smart Build ele só conversa com arquivos no formato IFC, né? Para justamente estimular a questão do Open BIM. Então, se enfim, vierem vários modelos, independente do arquivo, né, dos fabricantes que forem utilizados dentro do empreendimento, exporta-se para IFC e o Smart Build vai conseguir fazer a leitura tranquilamente. O visualizador do Smart Build ele é bem bacana, ele possui vários recursos para manipulação desse modelo, como vocês podem ver aqui nesse exemplo desta ponte, né? Então, eu tenho recursos para selecionar, dar zoom, enfim, até mesmo explorar os parâmetros desse modelo. Além disso, ele tem a capacidade de federar os arquivos. Então, se eu colocar outros, né, os outros arquivos, os outros modelos das diversas disciplinas que formam um empreendimento completo, o Smart Build vai permitir essa sobreposição e vai federar todos os arquivos. A questão do espaço, né, por ser justamente uma solução na nuvem, ser totalmente online essa plataforma, percebam que não há nenhum problema de travamento, né, ele se comporta muito bem com arquivos pesados, isso não é um problema para o Smart Build. E aí, como vocês podem ver agora, eu acabei de adicionar a questão das instalações pluviais nesse modelo e eu consegui aí visualizar tanto a estrutura como as instalações que eu acabei de fazer o upload. Além disso, como eu comentei, dá para fazer toda a inspeção e visualização dos parâmetros relacionados a cada objeto, né? Então, do lado direito, vocês observam todos os parâmetros que estão associados a esse componente, no caso, o pilar. Então, quanto mais rico de informações tiver esse modelo, melhor, né? A questão, a gente não vai aprofundar sobre como que tem que ser um modelo voltado para o 4D, isso seria uma discussão para um outro webinar, mas a grande questão é essa, quanto mais rico e mais informações tiver esse modelo, o Smart Build vai trazer isso para dentro da plataforma. Além disso, o Smart Build, ele consegue fazer diferentes filtros, né? Eu consigo filtrar um modelo por disciplina ou até mesmo por níveis, por componentes. E como eu comentei, dá para fazer, por exemplo, caixas de seleção, caixas de corte, tudo isso para aumentar aí, o entendimento do modelo e explorá-lo da melhor forma possível. Vamos lá. Agora a gente vai aprofundar cada perfil e como que a interação de cada um desses perfis dentro do Smart Build.
O engenheiro de planejamento, como o próprio nome diz, ele será responsável pelo cronograma e a sua associação com o modelo. Então, ele vai atribuir as responsabilidades para cada atividade, né? Ele também tem essa capacidade de designar tarefas para as outras pessoas responsáveis que precisam fiscalizar isso e controlar o avanço dessa atividade. E ele também tem a capacidade, por exemplo, de anexar outros tipos de documentos e até mesmo comentários a cada atividade. Este vídeo, ele vai mostrar como que funciona o upload de um planejamento dentro do Smart Build. O Smart Build, ele consegue se integrar com o planejamento de algumas formas diferentes. Ele tem integração direta com o Primavera, e eu também consigo até mesmo criar o meu próprio planejamento diretamente dentro do software, né, dentro da solução. Além disso, ele também tem integração com o Project. Então, nesse vídeo aqui, eu estou fazendo o upload de um cronograma feito no Project, através do seu formato XML, e eu fiz o upload dele dentro da plataforma. Toda vez que eu anexo, né, ou insiro um novo dado dentro do Smart Build, ele vai trazer uma notificação para me avisar que esse upload foi feito com sucesso. E aí eu consigo ver, a partir do momento que eu fiz o upload do planejamento, agora eu consigo visualizar todas as atividades, né, sem perda nenhuma de informação, inclusive todas as atividades com as suas predecessoras, com as suas sucessoras e todas as relações que eu determinei anteriormente, por exemplo, no Project, como vocês podem ver aqui. Então, é bem simples o upload. E, claro, aqui no caso, o próximo passo seria justamente essa associação entre o modelo e o cronograma, que será o próximo vídeo. Bom, para acontecer essa associação entre cada atividade e o cronograma, o Smart Build, ele permite fazer de duas formas, né? Uma forma mais manual e uma forma mais automatizada. Aqui a gente vai fazer como que funciona a associação de uma forma mais manual. Toda vez que um cronograma vai para dentro do Smart Build, as suas atividades a gente chamaria de pacotes de trabalho, né? Cada atividade vira um pacote de trabalho. Dentro desse pacote de trabalho, o engenheiro de planejamento ele tem acesso, né, às informações principais de cada atividade, como as datas previstas, e ele também consegue adicionar novos tipos de parâmetro a cada pacote de trabalho. Aqui, por exemplo, eu vou associar, então, a estaca, a atividade, a respectiva atividade, né? Então, eu utilizo a própria visualização do modelo para fazer essa associação. E uma vez que eu coloquei, associei, ele vai me confirmar, através dessa legenda de cores, que a associação foi feita com sucesso. E a partir daí, as duas, tanto o componente como a atividade, estão integradas. Além disso, como eu comentei, eu também consigo colocar outros tipos de documentação, consigo anexar, enfim, qualquer tipo de arquivo a essas atividades que complementem a informação e também, se precisar, eu consigo adicionar os comentários. Agora, a gente vai ver como que acontece essa associação de uma forma mais automatizada. Uma coisa muito interessante do Smart Build é que eu consigo criar regras de associação. Para criar essas regras de associação, eu posso fazer uso dos próprios parâmetros que estão contidos no modelo. Então, por isso que eu comentei que quanto mais rico de informação esse modelo tiver, esse modelo vier, vai ser mais possibilidades eu vou ter para fazer essas regras e automatizar ainda mais os meus processos dentro do Smart Build. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar o código OmniClass para criar essas estruturas de classificação iniciais, né? Eu consigo criar diversos tipos de grupos, digamos assim, conforme um determinado parâmetro, né? Então, aqui a classificação OmniClass, mas se de repente tivesse algum outro tipo de código utilizado associado a cada componente do modelo, eu poderia utilizá-lo da mesma forma. Então, para cada categoria, né, que eu for criar, então aqui no caso eu estou fazendo a parte das fundações, eu vou associar então diretamente aos objetos do modelo a essa categoria da OmniClass, né, isso tanto para, por exemplo, para a parte de estacas como para a parte de fundações. Percebam que eu tenho ferramentas de seleção que permitem selecionar mais de um elemento por vez, o que também facilita o processo.
E também vou fazer a associação agora das atividades dentro do meu cronograma que foi feito o upload dentro do Smart Build. Então, eu vou associar dentro de uma classificação, dentro de um código, os modelos, né, os componentes do modelo e as respectivas atividades a qual eles condizem. Então, a partir daí, eu criei a minha primeira estrutura de classificação. Em seguida, eu vou criar uma regra, né? Então, eu vou adicionar uma regra para eu fazer essa associação e eu consigo chegar aí no nível de elemento por elemento, ou de repente, se eu quiser dividir por setor, enfim, vai depender de como o seu cronograma, o seu planejamento estiver estruturado. Mas aí eu consigo criar essas regras justamente a partir desses parâmetros que eu criei. E aí ele vai, a partir da pré-classificação que eu fiz anteriormente, ele vai conseguir criar essas associações de forma automática, e aí ele vai me dar um resultado, e aí eu vou aprovar se está correto o que ele fez ou não. Claro, é sempre importante você avaliar o que a ferramenta faz, né? Não simplesmente aceitar. E aí, pronto, então as estacas ele associou de forma correta, né? A partir até mesmo visualmente, a ferramenta me ajuda a identificar que está tudo certo. E também os blocos de fundação também foram feitos. Da mesma forma, né, os pilares aqui é um outro exemplo. Aqui a gente vai chegar num nível ainda mais de especificação. Eu vou querer que o Smart Build associe não só os pilares com as atividades de pilares, mas eu quero que ele associe também a questão dos próprios setores. Aqui, dentro desse modelo, todos os objetos eles foram divididos por setores também. Então, além da classificação mini-class dos pilares, a gente também utilizou uma segunda classificação em relação ao setor, como vocês podem ver aqui. Eu criei uma condição para ele. Então, eu estou dizendo que eu quero que ele traga todos os objetos com essa classificação e todos os objetos também que estejam no mesmo setor, né? E aí, ele vai conseguir trazer exatamente a associação de tarefa, cada tarefa vai ser associada a um objeto, como vocês estão vendo aqui. Então, em vez de pintar todos os pilares juntos, como a gente viu anteriormente, ele conseguiu aí pegar o pilar de cada setor bem certinho. Então, isso facilita muito também a associação para criar aí o meu modelo 4D. Um fator bem interessante do Smart Build é que ele também permite a criação do que a gente pode chamar de passos de trabalho, né? Então, a gente tem os pacotes de trabalho e dentro de cada pacote a gente consegue criar esses passos. Então, por exemplo, dentro da atividade pilar, né, do pacote de trabalho pilar, existem outras subatividades que precisam ser realizadas para que o produto pilar seja alcançado. Então, a gente, por exemplo, tem a forma, a gente tem a armação, a gente tem a própria concretagem, por exemplo, que no final resultam no pilar que a gente tá pretendendo. Então, eu consigo criar essas receitas para diversas atividades que ficam registradas no banco de dados da ferramenta e eu posso replicá-las para todos os elementos que aqueles passos forem, né, os mesmos. E da mesma forma, eu consigo monitorar individualmente cada subatividade, indicando futuramente o avanço de cada uma, para no final eu conseguir de fato ter o meu pilar. E eu também já posso ir associando para cada subatividade todos os recursos necessários no que diz respeito aos equipamentos, à mão de obra e até mesmo os materiais necessários para a realização de cada uma. E uma vez que toda essa configuração inicial foi feita, o planejamento foi feito, o upload, a associação foi feita junto com o modelo, o próximo passo dentro do contexto do engenheiro de planejamento é justamente realizar as simulações, como a gente comentou lá no início, para trazer a previsibilidade. Então, como que funciona essas simulações dentro do Smart Build? Bom, ele vai ter, da mesma forma como um recurso para dar um play, digamos assim. O bacana também, ele vai respeitar uma legenda de cores para facilitar aí o entendimento. E aí ele vai mostrar a sequência construtiva de acordo com o planejamento realizado. Eu posso adiantar, né? Posso pedir para ele me mostrar uma velocidade de dias, semanas, ou enfim, você vai determinar a velocidade.
e aí, conforme for, ele vai montando essa sequência construtiva. Aqui, no caso, foi um exemplo bastante simples, né, da ponte, mas a gente vai mostrar agora um exemplo bem bacana desse edifício, onde a gente também vai fazer essa simulação para vocês verem como funciona. Bem bacana. Bom, e quando a gente pensa sobre as fases de desenvolvimento e produção de um empreendimento, elas são normalmente tratadas como um processo linear, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece na prática. Mudanças, elas ocorrem, na verdade, o tempo todo, tanto em relação ao projeto, até mesmo, né, e consequentemente o modelo, ou até mesmo no próprio planejamento, ou já na fase de execução, alguns desvios eles podem acontecer e novos planos precisam ser feitos. E enxergar de fato os impactos que essas mudanças podem ter pode ser muito difícil sem a ajuda dos recursos corretos, né? Essas alterações, elas ficam muito difíceis de serem identificadas e a interferência delas para outras atividades é crítico, né? E elas precisam, de alguma forma, ser melhor aproveitadas e serem melhor identificadas para o engenheiro de planejamento conseguir aí fazer essas mudanças. Então, como que o Smart Build está preparado para auxiliar a questão de mudanças, né? O primeiro recurso muito interessante é a comparação de modelos. Então, se houver uma revisão de projeto, de modelos, o Smart Build tem uma ferramenta de comparação. Então, através de uma escala de cores, como vocês podem ver ilustrado por esse vídeo, entre, né, o verde são elementos novos, o vermelho são elementos retirados e o amarelo são elementos modificados. Ele vai sobrepor, então, essas duas versões desse modelo para eu conseguir tanto visualizar, tentar visualizar essas alterações graficamente a partir dessas legendas de cores, mas ele também vai me trazer uma lista de todos os elementos e se eles sofreram alterações, foram excluídos ou não, né? Ou até mesmo elementos novos. Então, por exemplo, vocês observem que esses dois guarda-corpos foram retirados, eles estão pintados de vermelhos. E se eu clicar em algum elemento dentro do modelo, ele vai destacar dentro dessa lista e vai me mostrar exatamente qual que é o elemento que foi alterado. Além disso, né, essas alterações, elas podem ter acontecido também de forma das próprias informações que vieram desse elemento. Então, por exemplo, eu consigo ver exatamente em relação ao nível de parâmetro o que foi alterado, modificado ou até mesmo adicionado. Aqui, por exemplo, né, o pilar, ele foi destacado, eu consigo ver que alguns parâmetros foram adicionados. Nesse outro caso do pilar, eu consigo ver, por exemplo, que o eixo que ele está, por exemplo, o eixo A2, ele está a 1,5 metro do eixo original, né? Então, consequentemente, mudou a sua localização. Isso fica, claro, visivelmente eu consigo ver que houve uma alteração, mas através dessa inspeção de informações eu consigo ver exatamente o quanto que ele mudou. O verde, né, o pilar verde, por exemplo, como ele é um elemento novo no modelo, ele está tudo indicado em verde, é claro, porque ele foi um elemento completamente inserido nessa versão do modelo. Então, o bacana do Smart Build é que, além de uma inspeção gráfica visualmente, geometricamente, e ver que os elementos eles estão em outro lugar do espaço, eu também consigo inspecionar a própria questão de informações, né? E mesmo dentro de um modelo, podem ter informações e parâmetros que foram alterados, foram adicionados ou até mesmo removidos.
Então, eu consigo ter uma visão completa de tudo que foi alterado, facilitando muito a minha identificação de qual foi a alteração e como isso, consequentemente, vai impactar dentro do meu empreendimento. Outro fator bacana é a questão do planejamento, né? Então, se houve alterações de planejamento, a gente sabe que isso acontece também o tempo todo. Ou, por exemplo, se eu estiver, enfim, fazendo diferentes simulações para testar qual que é a melhor, eu consigo fazer, então, essas revisões, esses uploads de planejamento dentro da ferramenta. E aí, da mesma forma como aconteceu dentro do modelo, ele também vai fazer uma comparação de planejamento, utilizando a mesma escala, a mesma legenda de cores, para facilitar aí o meu entendimento em relação ao que mudou ou o que não mudou em relação aos planejamentos, o antigo e o novo que está sendo proposto. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver que, basicamente, as datas foram os principais elementos alterados entre o planejamento atual e o planejamento revisado. Então, por exemplo, os pilares estavam previstos para outubro, agora, no planejamento novo, eu consigo ver que eles foram remanejados para novembro. Né? Além disso, teve algumas alterações de duração, né? Eles ficaram aí, foram previstas uma duração menor para determinados pilares, e aí eu faço uma inspeção geral de todas as atividades dentro do meu planejamento, e faço as avaliações necessárias em relação a isso ou não. Então, todo novo planejamento que acontece, assim como foi nos modelos, eu vou analisar e vou tomar a decisão se eu aceito esse planejamento ou se eu rejeito. Ao aceitar um planejamento novo, ele automaticamente vai substituir o que estava dentro da plataforma. Se eu rejeitar, o planejamento que estava antes, ele vai continuar sendo o oficial, ele vai permanecer em vigor. E mesmo se você aceitar um novo planejamento, toda a associação e parametrização que vocês fizeram anteriormente, que a gente viu nos vídeos anteriores, eles permanecem, não há perda de informações. Claro que se houverem elementos novos ou atividades novas, apenas essas precisarão ser modificadas para ficar adequado, mas o restante vai permanecer o mesmo. Bom, agora o engenheiro de custos, né, e os outros usuários com esse mesmo perfil, naturalmente, vão ter interações diferentes das que eu mostrei até agora para vocês em relação ao engenheiro de planejamento. Ele também vai poder consumir os dados do modelo, só que ele fará, né, ele vai gerar outros tipos de informações, outros tipos de dados, como a gente pode ver nesse esquema geral. Os principais entregáveis que esse perfil consegue gerar em um primeiro momento são as planilhas de quantitativos, mas como a gente vai ver adiante, da mesma forma que o engenheiro de planejamento, ele também consegue criar regras de associação, e o engenheiro de custo também tem a disponibilidade aí de bibliotecas de quantificação, onde ele pode também criar fórmulas e dar suporte para todo o processo de orçamentação. Essa imagem é um bom exemplo para ilustrar esses recursos que eu acabei de comentar. Então, muitas vezes a gente precisa associar algum tipo de índice a essas quantidades, como, por exemplo, índices de perda, ou combinar diferentes parâmetros para gerar quantitativos mais próximos do que, assim, a gente utiliza de fato na prática, né, da orçamentação. E da mesma forma como no planejamento, né, ele pode fazer uso dos próprios parâmetros do modelo para criar esses grupos especializados e gerar quantitativos de acordo com diferentes critérios, como, por exemplo, o setor que eu comentei, o andar do empreendimento, até mesmo por código da IAP, e a ferramenta permite a flexibilidade de criar essas fórmulas, como vocês podem ver aqui ilustrado na imagem. Vindo para o nosso exemplo, né, para o exemplo da ponte, por exemplo, eu criei essas regras de quantificação de forma a gerar, por exemplo, a quantidade de estaca escavada, pois é assim que a empresa responsável pelas fundações ela vai me cobrar. E, por outro lado, a quantidade de concreto que vai ser utilizada para fazer essas estacas, ela é cobrada por metragem quadrada por uma outra empresa. Então, eu fiz essa especificação por setor, né, o volume de concreto para cada estaca, para cada setor,
E aí eu já posso começar a fazer associações com o próprio cronograma da obra e verificar como que vai ser o desembolso por período de tempo. E até mesmo melhorar, aí, então, consequentemente, a programação e a solicitação do concreto para essa empresa. E, claro, tudo isso associado ao modelo. Como vocês podem ver, todas as estacas, que é o elemento que eu estou quantificando neste momento, elas estão sinalizadas em amarelo, né? Permitindo identificar rapidamente que todos os elementos que foram quantificados estão sendo considerados nessa conta. Para dar um suporte ainda maior em relação ao gerenciamento de custos e orçamentos, o Smart Build também conta com o apoio de outra solução da Hexagon, que é o EcoSys, né, que eu acabei de destacar aqui para vocês. O objetivo desta apresentação não é aprofundar sobre o EcoSys, realmente necessitaria de um outro webinar só para o EcoSys. Mas é importante mencionar que o EcoSys é uma ferramenta que vai fazer um gerenciamento robusto do orçamento, né, do empreendimento, consumindo e trocando dados diretamente com o Smart Build para caminhar efetivamente para a simulação 5D. Além dos próprios materiais, ele é capaz de considerar os custos de equipamentos, os custos de mão de obra e outros custos indiretos, mesmo após a fase de planejamento, né? Ele vai fazer essa gestão em tempo real do desempenho financeiro da obra, gerando aí graficamente índices de desempenho, desembolsos por tempo e consumos de recurso ao longo das datas do cronograma, devolvendo, né, e sendo capaz de devolver esses dados para o Smart Build, que vai mostrar esses índices e essa evolução financeira através do modelo que é efetivamente o 5D. É claro que os custos, eles são um fator crítico e eles são importantes, com certeza, mas também cabe a menção que antes da gente pensar no 5D, também é preciso ter muito bem estruturado e resolvido a parte do 4D primeiro. Se a gente não tem o fator tempo definido, fazer o 5D ir um nível a mais, ele é praticamente inviável. Então, é muito importante a gente resolver primeiro o 4D e depois pensar no 5D. E o gerenciamento efetivo da obra, claro, depende do feedback das pessoas que estão no dia a dia no canteiro. E é preciso capturar esses dados para retroalimentar o sistema e, consequentemente, o modelo 4D, como já reforçamos bastante no início da nossa conversa. E pensando nisso, o perfil do engenheiro da obra, ele é também bastante importante e ele interage com o Smart Build de uma forma própria. Primeiro, a partir de aplicativos em celulares ou tablets, ele vai poder consumir todas essas atividades que foram designadas para ele, as datas do planejamento e outros documentos anexos que o engenheiro de planejamento possa ter anexado. Em contrapartida, ele vai poder registrar os avanços dessas atividades, indicar também possíveis problemas ou solicitar informações para o pessoal do escritório. Além disso, o engenheiro da obra pode ainda complementar ainda mais os dados de monitoramento, né, até mesmo o próprio controle de qualidade da obra, a partir da integração que o Smart Build tem com equipamentos de campo, como estações robóticas e até mesmo levantamentos feitos a laser, né, as nuvens de pontos, que a gente vai abordar aí melhor futuramente. Então, como eu comentei, né, por ser uma solução totalmente na nuvem, todos os dados eles ficam disponíveis para acesso a partir de celulares ou tablets, né, digitalizando aí processos que normalmente são realizados por meio de papel, o que facilita bastante a própria rastreabilidade da informação e também concentra toda a troca de informação e a própria colaboração num lugar único. Então, o aplicativo, né? Esse vídeo ele traz como que funciona o aplicativo para os engenheiros da obra, né? Aqui eu estou acessando a partir de um celular. Então, eu tenho acesso aí a todas as atividades que foram designadas, no caso, para mim. Dentro de cada atividade, então, aí eu consigo consultar todos os parâmetros associados a essa atividade. Desde das informações básicas, como o baseline, né, as datas planejadas para cada atividade. Além disso, eu consigo visualizar todas as predecessoras e as sucessoras que essa atividade depende, também conseguindo identificar maiores impactos se houver algum tipo de atraso.
Consigo ver os passos de trabalho, né? Ou como a ferramenta chama de work steps, possíveis documentos, pastas, hiperlinks e até mesmo o componente. Eu consigo visualizar o 3D do componente associado a essas atividades, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo o pilar. Então, se eu precisar, de repente, tirar alguma dúvida, é bastante interessante conseguir visualizar. Eu consigo aí perceber, de repente, se houver algum tipo de desvio, alguma coisa estranha acontecendo. É bastante interessante conseguir visualizar aí um modelo também associado a essa atividade. Além disso, então, a partir daí, eu consigo fazer o registro do progresso, né, de cada subatividade. Eu consigo dar uma porcentagem de conclusão, né? Então, por exemplo, aqui no caso da armação, eu vou falar que ela está 100% concluída. Consequentemente, ao falar que ela está concluída, eu consigo falar, então, qual que foi a data real de começo e fim, né? Justamente para depois eu conseguir avaliar esses possíveis desvios e atrasos em relação ao que foi planejado lá no início. Da mesma forma, eu vou colocar que a armação, né? As formas também foram concluídas 100%. Da mesma forma, vou colocar as datas reais de início e fim. E vamos supor, por exemplo, que houve algum tipo de problema com a última subatividade, né? Vamos supor que houve um problema com a concretagem do pilar. Então, eu consigo criar uma issue, né, um problema relacionado à concretagem. Então, como eu comentei no início, é um problema ou até mesmo uma requisição de informação. Então, eu vou ter uma ficha onde vão ter que ser preenchidos vários campos para eu classificar esse problema. Então, aqui, por exemplo, foi um problema de cronograma. Eu vou dar um título para esse problema. Então, por exemplo, a concretagem ela não aconteceu, vou preencher, enfim, a criticidade, ou até mesmo posso dar um prazo para esse problema ser resolvido, caso eu precise da resposta de alguma outra pessoa para resolver e solucionar esse determinado problema, né? Consigo até mesmo colocar as disciplinas que estão envolvidas, tudo isso para ficar da maneira mais organizada e depois rastreada também. Então, aqui no caso, eu posso até mesmo designar, né, esse problema, como eu comentei para vocês. E aí, além disso, eu posso anexar fotos até mesmo, né? Aqui no caso, eu estava no escritório, né? Então, vamos supor que eu estaria na obra, então eu tiraria a foto do pilar em tempo real. Poderia até mesmo fazer markups na foto e faço o upload dessa imagem junto com o meu problema, né? Tudo isso para deixar tudo da forma mais clara possível e também criar evidências da própria obra, né? Registrar o que está acontecendo para a resolução do problema. Então, o aplicativo ele tem recursos bem bacanas. E se vocês precisarem, né, se o engenheiro da obra precisar, por exemplo, consultar algum tipo de projeto, alguma outra documentação para complementar aí, a própria execução, ele tem acesso, né, a todos os documentos que estão dentro do Smart Build pelo aplicativo, né, pelo celular. E aí, por exemplo, ele consegue ter aqui exemplificado o detalhamento, por exemplo, de uma viga. E aí ele consegue, enfim, até mesmo se houver algum outro tipo de problema, ou enfim, precisar fazer a requisição de alguma informação para complementar esse projeto, ele consegue ter acesso e criar também da mesma forma os markups para quem estiver no escritório conseguir aí entender exatamente o que o engenheiro da obra estava falando. Então, criado dentro do aplicativo na obra, e aqui essa imagem, ela é para ilustrar, então, o problema do pilar, que acabou de ser criado lá dentro do aplicativo, aqui dentro da plataforma no navegador padrão. Então, o pessoal do escritório, enfim, quem tiver não exatamente na obra naquele momento, vai ter e vai receber em tempo real os problemas criados pelos engenheiros aí diretamente do aplicativo. Como eu comentei também, ele tem o Smart Build, ele tem umas integrações bastante interessantes relacionadas, por exemplo, a estações robóticas.
Então, por exemplo, eu posso fazer o controle tecnológico, né, junto com o Smart Build. Então, por exemplo, se os blocos de fundação forem executados e eu utilizar uma estação robótica que capte esses pontos e levar isso para o Smart Build, eu consigo calcular possíveis desvios, né? E, consequentemente, se isso afetar de alguma forma o meu planejamento e a minha obra para possíveis correções, tudo de uma forma integrada e muito fácil. E também a própria questão de nuvem de pontos, né? Então, como eu preciso realmente fazer essa captura de dados em campo para ver se o que foi de fato planejado está sendo executado de acordo com o tempo previsto, né? Claro, eu tenho o próprio avanço, né? O próprio registro de avanço que os engenheiros fazem na obra, mas nada melhor também do que um próprio registro de uma nuvem de pontos, né? Que é o que está ali, é o real. Então, eu consigo fazer simulações 4D na fase de execução com nuvem de pontos, né? E consigo ver, evidenciar de fato como está a minha obra e como ela deveria ser. Então, é bastante interessante essa integração. Aqui, por exemplo, né, ilustrando essas integrações, por exemplo, da questão da nuvem de pontos, está ilustrado o nosso escritório aqui do construtivo que a gente fez. Eu vou fazer a integração com a nuvem de pontos. Então, eu consigo, além de ter a visão da nuvem de pontos, eu consigo ter acesso a todos os pontos escaneados, cenas por cenas. Então, eu consigo ter uma visão imersiva, né, das próprias fotos, aqui no caso de como está a obra no dia que esse upload foi feito. E a partir daí eu consigo até mesmo fazer, por exemplo, medições ou, enfim, tirar medidas, né? Até mesmo criar issues ou comentários a partir dessa nuvem de pontos. Por exemplo, né? Aqui eu vou tirar a medida desse recorte na parede, né? Vamos supor que aqui é um projeto de um projeto de um lugar existente, né? De um local existente. E a gente não estava prevendo, por exemplo, esse recorte na parede. Então, eu vou criar uma issue, né, relacionada a esse problema. Vou também, da mesma forma como eu fiz lá nos aplicativos, eu vou associar, vou fazer, enfim, um preenchimento com os vários parâmetros para categorizar essa issue e vou designar, por exemplo, para o meu engenheiro da obra resolver, ou enfim, para quem precisar aí me dar a resposta que eu preciso. Então, é bastante interessante, né, trazer realmente as imagens, o monitoramento da obra, o controle da obra diretamente para o Smart Build e centralizar todo esse controle aí, tanto da parte, né, da simulação 4D, como o próprio controle tecnológico da obra. Então, percebam que é realmente uma solução muito robusta, que ela é capaz aí de atender diferentes tipos de demanda totalmente aí na nuvem, acessível para todo mundo que precisar ver como que a obra está acontecendo de fato. Então, aqui é mais uma imagem para exemplificar a questão da nuvem de pontos. Percebam, então, que eu consigo, além de ter essa visão imersiva das fotos e conseguir tirar medidas, eu consigo fazer a sobreposição da própria nuvem de pontos com o modelo, né? Ou para identificar esses desvios que estão acontecendo dentro da obra, dentro do canteiro, ou até mesmo para misturar aí as simulações, as visualizações do modelo, em como ele deveria estar em um determinado período, né? Conforme o meu planejamento, e como de fato ele está, né? Não é foto, não enfim. É a nuvem de pontos, é o registro real, preciso, milimétrico, de como que está aí a obra. E, claro, a gente tem o último perfil, né, que é o gestor de projetos, que ele, então, vai ter essa visão global de todos os recursos, de tudo que está acontecendo dentro da obra, dentro do empreendimento. Então, ele consegue ter tanto acesso aos modelos, ao planejamento, ao que o engenheiro de planejamento está fazendo, vai dar todo o suporte para o engenheiro de custos também, tem acesso a todas as informações dos tablets, das informações, dos avanços que os engenheiros de planejamento estão fazendo.
E a partir daí ele vai conseguir aí avaliar como que está de fato o desempenho da obra, né? A partir do momento que ela começa. O Smart Build, para apoiar essas análises e ver realmente o desempenho de uma determinada obra, ele tem vários tipos de visualização, né? Vários tipos de... tem a simulação clássica do 4D, mas eu também consigo ver o progresso da obra, então, como ela está, de fato, hoje, de acordo com os dados que foram sendo alimentados pelos outros perfis, isso tudo por escala de cores, né? Então, por exemplo, os pilares, eu já estou vendo que eles estão atrasados, né? Eles estão muito atrasados em relação ao meu baseline. E aí, a partir daí, eu consigo ver que, né, alguma coisa está acontecendo, a partir daí eu consigo, enfim, ligar para alguém e ver, e solucionar, né, tentar voltar aí para os trilhos do meu planejamento. Além disso, né, o Smart Build, ele permite uma visualização muito interessante, que é fazer essa sequência construtiva, mas de acordo com as datas que elas foram feitas, né? Ele vai pegar esses desvios entre o baseline e as datas reais que foram registradas lá de avanço de obra. Então, as estacas e os pilares, né, os blocos que estão em vermelhos, eles já foram executados, mas eles foram executados com muito atraso em relação ao meu baseline. Em compensação, o meu pilar, né, esse pilar e esse bloco de fundação, eles estão verdes, querendo dizer que eles foram, né, respeitados. O prazo deles foram respeitados, né? Então, a partir daí, eu consigo ter uma avaliação gráfica, né, de como que foi o desempenho da minha obra. Neste outro exemplo, por exemplo, né, desse edifício, eu consigo ver que as estacas foram feitas no tempo correto, mas deve ter acontecido algum desvio no meio do caminho, que a partir daí as minhas estruturas elas foram acontecendo com atraso. Então, as lajes e os pilares que estão em amarelo, elas sofreram um pequeno desvio, né, no tempo planejado, mas isso acabou, né, tendo um efeito cascata. E aí, as atividades que se seguiram a partir daí, né, como, por exemplo, as lajes e os pilares que compõem os andares superiores, foram já feitos com muito atraso em relação ao meu baseline, né? Então, eu consigo aí ver e ter uma avaliação precisa de como que foi o desempenho e os próprios impactos que isso causou dentro do meu planejamento, dentro do meu cronograma e prazos globais. Bom, além disso, né, para auxiliar ainda mais essa avaliação por parte do gestor do projeto, o Smart Build também possui esse dashboard muito bacana, onde eu consigo ter alguns dados macros, né? Então, por exemplo, eu consigo ver quanto de fato ele foi executado até mesmo em relação ao planejado, quais são os custos, se isso também já está sendo, se isso foi criado e parametrizado dentro da ferramenta, eu consigo ver já os índices relacionados aos custos, quantas issues tem o meu projeto como um todo, de repente, se tem alguma tarefa relacionada a mim, eu consigo ver quais são as minhas tarefas, e eu até mesmo consigo colocar uma câmera, né? Integrar, por exemplo, se eu tiver alguma câmera de visualização da obra como um todo, também tem esse tipo de possibilidade. Então, é bem bacana esse dashboard para ir trazer dados rápidos para fazer avaliações já, enfim, conseguir identificar rapidamente se tiver alguma coisa aí fora dos trilhos. Bom, de uma forma geral, então, a gente viu que o Smart Build ele é bem robusto, né? Ele aí abrange aí 3 dimensões, ele tem o 3D, o 4D e até mesmo o 5D. Né? A gente viu que o visualizador dele ele é muito bom, ele federa os arquivos, tem uma comunicação muito boa, consigo visualizar o projeto de uma forma muito mais clara. Né, tem essa própria questão aí dos dashboards, pacote de trabalho, a visualização do 4D, gestão de issues, enfim, as próprias integrações. Claro, vale destacar mais uma vez, ele é uma ferramenta completamente na nuvem, né? As pessoas não vão ficar refém de máquinas, o licenciamento do Smart Build ele é muito mais facilitado por conta disso. Enfim, a gente viu que existem muitas vantagens aí para utilizar o Smart Build para a fase de construção, para fazer aí a simulação 4D.
e finalmente conseguir, né, de fato aproveitar essa informação para tirar os benefícios que a gente precisa para o nosso empreendimento. Bom, era isso, essa overview, apresentação, né, melhor dizendo, do Smart Build. Muito obrigada a todos pela atenção de vocês. Fico à disposição, né? O meu e-mail aí está disponível na apresentação. E obrigada a todos e espero ouvir de vocês em breve.